Bom dia a todos. Que missão complicada falar depois do Dr. Divaldo, né, o advogado mais atuante e renomado aqui no nosso tribunal, um advogado que eu admiro muito, né, missão complicadíssima. Mas, enfim, antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, todos os meus pares, e agradecer o convite da doutora Maria Leda, dizer que é uma honra e uma alegria imensa estar diante de tantas pessoas que eu admiro, na minha opinião, das pessoas que mais conhecem direito do trabalho no nosso Estado, né, para tratar desse tema tão relevante nos momentos de hoje. Confesso que logo que recebi o convite, eu fiquei um tanto quanto preocupado, pois, como presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, eu poderia ficar numa saia justa, né, para tratar sobre formas e soluções para se reduzir o número de processos, já que muitos dos nossos associados dependem exclusivamente dos processos para sobreviver. E aí, na mesma hora, eu trabalho com 2 monitores lá no meu escritório. Num monitor estava o convite e no outro o Google. Eu coloquei 2 palavras no Google. A primeira delas era justiça e a segunda era processo. Me apareceu essa foto. Eu olhei para essa foto e... será que é isso que nós queremos? Absolutamente não. Tenho certeza. Eu não quero isso, eu tenho certeza que ninguém quer isso. Isso não faz bem para o nosso país, para a nossa economia, para o judiciário, para todos, né? E aí eu comecei a pensar de que forma nós, advogados trabalhistas, poderíamos ajudar, né, a diminuir o número de processos, né? E pensei que o primeiro ponto relevante seria uma atuação preventiva, né, dos advogados trabalhistas que atuam para os empregadores, tá? Porque, numa visão mais simplista, se não há erros durante o contrato de trabalho, se é cumprida a legislação, não tem o que se falar numa ação trabalhista, né? E essa atuação preventiva, na minha opinião, ela passaria por 3 grandes eixos que devem ser cumpridos pelas empresas, né? O primeiro eixo, na minha visão, seria a contratação bem feita, né? Contratação bem feita seria o primeiro. O segundo seria uma manutenção correta e regular dos contratos de trabalho. E, em terceiro lugar, uma ruptura menos traumática, né, do contrato, né? Eu acredito que, se esses 3 itens forem bem conduzidos pelas empresas, nós certamente teremos menos ações trabalhistas, né? A contratação bem feita, eu até não vou... Eu preparei um slide aqui meio grande, mas sei que o tempo é curto, eu não vou ficar passando slide. A contratação bem feita, ela iria desde, assim, da entrevista, né, da seleção daquele candidato, até a formalização da documentação, né? Eu entendo que essa entrevista ela tem que ser o mais completa possível, que o empregador tem que ser muito transparente com o empregado, colocar de uma maneira muito clara quais atividades que ele vai exercer ao longo do contrato, qual o horário que ele vai trabalhar, enfim, passar todas as informações necessárias. E aí, quando selecionado o candidato, né, formalizar a documentação, resguardar essa documentação, ter tudo isso em dia. Mas, se nós contratarmos bem, se as empresas contratarem bem seus empregados, elas estão livres de processo trabalhista, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo aqui desse módulo, que é diminuir o número de processos? Com certeza não, né? Além de contratar bem, as empresas devem fazer uma manutenção regular e correta do contrato de trabalho, né? E eu digo isso assim, é importante que o empregador garanta aquilo que foi pactuado com o empregado, que ele cumpra a legislação, né? Que, se ele contratou o empregado para fazer função X, que esse empregado faça a função X e não X mais Y, né? Se o empregado fez hora extra, ele tem que receber por essas horas extras, né? Se for necessária a utilização de IPIs por parte do empregado, o empregador tem que controlar, ele tem que orientar, tem que passar treinamento, tem que tentar qualificar o seu empregado. E eu acho que tudo isso é bom para todos. É bom para a empresa, porque o empregado qualificado, que trabalha feliz, que recebe em dia, de forma correta, ele também gera mais lucro para as empresas, né? E aí eu pensei, se nós contratarmos bem, se nós mantermos os contratos de trabalho de forma regular,
a gente vai conseguir diminuir o número de processos? Acredito que sim. Mas o que eu tenho visto muito nas ações trabalhistas é que as ações, o momento da ruptura contratual ela é tão importante quanto os itens anteriores, né? Às vezes eu vejo quando o empregado sai chateado, sai magoado com a empresa, a chance dele ajuizar uma ação trabalhista é enorme. Então, eu vejo que a gente tem que tentar fazer, os empresários têm que tentar fazer uma ruptura menos traumática, mais amistosa possível, né? O trabalhador, afinal de contas, é uma pessoa normal, que nem nós somos trabalhadores. A gente vai ter que chegar em casa, contar para a esposa, para a família, olha, estou sem emprego, né? A crise que o nosso país vem enfrentando é incrível. Então, realmente, é muito importante fazer uma ruptura mais tranquila possível, tentar ajudar esse empregado a se recolocar no mercado. Eu acho que, dessa forma, a gente já teria uma diminuição, né, no número de ações trabalhistas, né? E vejo ainda que é muito importante acabar com essa ideia, né, que muitas pessoas têm, que basta entrar com uma ação trabalhista que vai ganhar alguma coisinha. Não. Se as empresas estiverem bem preparadas, estiverem bem organizadas e realmente cumprirem com a legislação, o trabalhador não vai ganhar, né? E aí também eu vejo um outro aspecto importante para diminuir o número de ações, que seria por parte dos advogados que trabalham, né, que lutam pelos empregados. Eu acho que esses advogados eles têm que selecionar um pouco melhor as ações. Eles têm que ajuizar ações quando o seu cliente realmente tem direito, né? Ele tem que analisar as provas que esse empregado tem, para ver se realmente vale a pena movimentar a máquina pública, né? E esse é um papel que eu acho muito importante, até que a associação na qual eu presido, a gente tem que fazer, a gente tem que incentivar mais, orientar mais os nossos colegas a atuarem dessa forma, né? Um outro aspecto também que eu considero muito relevante para reduzir o número de processos seria uma atuação dos sindicatos, né? Eu acredito que os sindicatos, orientando, né, os seus empregados, né, e orientando a classe patronal, né, no sentido de, olha, você está descumprindo isso, né, ou passar para o empregado, ó, você tem direito àquilo. Durante o contrato de trabalho, é mais fácil para se ajustar, para que a empresa, eventualmente, corrija determinada falha que ela cometeu, né, ou para que o empregado entenda que o que ele acredita que é direito não é direito, né, que a empresa está fazendo de forma correta, né. E o que eu vejo, essa mudança de comportamento de todos, né, que é fundamental, seja dos advogados que trabalham para a empresa, dos advogados que trabalham para empregados, dos sindicatos, ela é fundamental para a gente reduzir o número de processos, né. Vejo também que as conciliações, né, que são feitas todos os dias no Justiça do Trabalho, né, apesar de não diminuir o número de processos, ela reduz o tempo do processo, que também, de certa forma, acaba reduzindo, né, a quantidade de processos. Porque no momento que entra, que eu tenho visto hoje, o juiz sentencia um processo, entra dois, né? É difícil, é difícil. E se a gente investir mais na conciliação, nos acordos, eu acho que a gente consegue, de alguma forma, fazer com que esse processo tramita mais rápido, né, apesar da celeridade, que é realmente uma das nossas marcas aqui na Justiça do Trabalho, mas eu acredito que a gente consiga ter um número menor de processos aí no final do ano. Os números são assustadores. Eu entrei no nosso site e verifiquei que nos 4 primeiros meses deste ano nós tivemos mais de 30 mil ações trabalhistas distribuídas aqui. Nós certamente chegaremos ao final do ano com mais de 90 mil ações trabalhistas, né? Vai repetir o que aconteceu no ano passado e no ano anterior. Isso é triste, pessoal. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para os trabalhadores, não é bom para as empresas, não é bom para o judiciário, né, para o país, para a economia. E a gente precisa, junto, né, tomar uma atitude séria para diminuir isso, para resolver esse problema. Eu acho que as empresas realmente têm que cumprir a legislação, a gente tem que se colocar no lugar do empregado cada vez mais. Enfim, eram essas as questões que eu queria colocar aqui hoje, né? Renovar meu agradecimento e dizer assim, é uma alegria realmente incrível estar aqui diante de vocês, podendo conversar e aprender muito que eu já aprendi aqui nessa mesa, né?
enfim, é isso. E agora me coloco à disposição depois para o debate, que realmente é a parte mais importante aqui da do nosso painel. Muito obrigado. Bom dia a todos, na pessoa do Dr. Roberto, cumprimentar todos os magistrados, 98% talvez da plateia, na pessoa da doutora Maria Heleda, mais uma vez agradecer o convite feito à CAT e à advocacia, como disse meu colega Divaldo, muito importante essa troca de experiências, uma troca de informações, debate sobre esses temas. O problema de falar por último é que a gente vai anotando tudo que os meus antecessores falaram e a gente perde um pouco o foco daquilo que eu tinha preparado para falar. Mas eu vou tentar ser obediente e seguir o que eu havia planejado. Difícil a gente falar sobre redução de processos trabalhistas quando nós, advogados, como o Ricardo falou, temos no volume de processos a nossa subsistência, os honorários, a nossa verba salarial. E falei da última vez em que estive presente na Escola Judicial e comentava agora com o Divaldo que tem se tornado, para mim, pessoalmente, um tanto quanto desgastante aquela imagem que o Dr. Ricardo colocou do volume de processos. Porque, por mais que venha daí a nossa subsistência, os processos judiciais demandam para nós, advogados, para magistrados também, processos internos dentro dos nossos escritórios, com os nossos clientes, tão ou mais desgastantes do que o processo judicial em si. E, confesso, venho estar cansado um pouco deste volume crescente de processos e da dificuldade, e aí sim o tema, de conseguir resolver esses problemas. Eu não sei se o doutor Ricardo saiu justamente quando eu ia começar a falar, porque eu tenho tentado com o doutor Ricardo, e valorizo muito o trabalho do doutor Ricardo no tribunal, com essa tentativa de conciliação que ele vem patrocinando e que tenho tentado com alguns clientes do escritório participar o mais ativamente possível. Mas, enfim, por que chegamos hoje a esse volume exorbitante de processos, a ponto de estarmos todos hoje aqui parados para resolver ou para discutir esse problema? Fatores econômicos, fatores políticos e fatores culturais. Logo no início da minha carreira como advogado, na segunda metade dos anos 90, fomos todos nós brindados ou surpreendidos para alguns com uma lei Marco Maciel que trouxe arbitragem para o nosso segmento do mundo jurídico. Uma lei voltada mais diretamente para a arbitragem comercial, mas que despertou, na época, em toda a seara trabalhista, uma possibilidade, já há mais de 20 anos atrás, de solução extrajudicial de conflitos para frear o número crescente de demandas. O que aconteceu de prático naquele momento? Várias entidades sindicais, vários segmentos do Sistema S, SENAC, passaram a criar cursos de formação de árbitros e mediadores. Eu participei de um desses cursos do SENAC, sou formado em árbitro, sou árbitro e mediador e nunca atuei. Por que nunca atuei? Porque não há espaço para atuação na mediação e arbitragem, na Justiça do Trabalho, por N questões. Começar pela questão da natureza de indisponibilidade de direitos trabalhistas e até pela forma como se materializaria essa possibilidade naquele momento. Me lembro de discutir que teríamos todo um trabalho de mediar um conflito, mas para que ele tivesse o que para o empresário é o mais buscado, que é a segurança jurídica dessa negociação, é a quitação. A gente teria que voltar ao judiciário para ganhar um carimbo, e aí a gente saía da via engarrafada e depois voltava para a via engarrafada para dar efetividade para aquela negociação. Então, não se tornou nada prático, enfim, não avançou.
Pouco tempo depois, já no início do ano 2000, tivemos uma nova lei que instituiu as câmaras de conciliação prévia. Mais uma vez, nos deparamos aí com uma possibilidade de se buscar mecanismos extrajudiciais para diminuir o volume de processos trabalhistas. As câmaras tiveram uma efetividade maior, efetivamente, do que a mediação e arbitragem, na medida que se tratava de uma legislação própria para a área trabalhista. Mas, passado algum tempo, e aqui tenho representantes de duas entidades sindicais da maior representatividade no Estado, são poucas até hoje, eu acho que se conta numa mão, as câmaras de conciliação prévia em atividade. Me lembro aqui do comércio, em Blumenau, mas que, de fato, não tem, apesar do esforço, não tem muita efetividade no tocante à redução de conflitos. Por que isso? Problema cultural, na minha visão. Nós não queremos, nós não estamos preparados, nós, advogados, sociedade, excluo o judiciário disso, nós não estamos preparados para buscar uma solução que não seja aquela em que o Estado nos entrega a solução do problema. Eu brincava aqui com o Divaldo agora, quando o Divaldo falou da utilização da cláusula de arbitragem e a utilização de magistrados como árbitros. Pô, Divaldo, tu está criando um mecanismo extrajudicial e está chamando um juiz para resolver. Dá na mesma. Eu brincando aqui. Mas a gente não tem essa cultura, né? A gente sempre busca o judiciário. A gente, deixa que o juiz decide para nós. É assim que funciona. Há muito tempo atrás, antes da emenda constitucional que trouxe a obrigatoriedade do comum acordo para os dissídios coletivos, na área coletiva também era assim, né? Nós não negociávamos ou tentávamos negociar, e quando havia alguma certa dificuldade, vamos entrar com dissídio, deixa que o tribunal decide para nós. Hoje isso mudou, né, com a questão discutível, enfim, da necessidade de comum acordo, mas é da nossa cultura isso. E o que nós temos aí de expectativa de mudança? Uma forma de remediar, na minha visão, que é a reforma trabalhista. Ela traz, para desgosto de muitos, para alento para outros tantos, ela traz, do ponto de vista material e do ponto de vista processual, inúmeros dispositivos que vão afetar diretamente o aumento ou a queda no volume de ações. Eu separei, para apresentar, óbvio, dispositivos que vocês todos já devem ter conhecimento, mas dispositivos de natureza processual específicos. Senão, se eu trouxesse, a gente ia analisar a reforma trabalhista como um todo, em 10 minutos não ia ser possível. Mas tem vários dispositivos de direito material que vão eliminar discussões que nós temos hoje, como a questão do artigo 384 da CLT, outras tantas. Mas eu trouxe dispositivos de ordem processual que vão afetar, no meu ponto de vista, se positivo ou negativamente, o tempo vai dizer, mas que são elementos diretos na análise da questão da litigiosidade. Eu não separei por ordem de preferência ou de importância, então somente na ordem sequencial em que os artigos estão propostos na reforma sindical. E o primeiro deles é o parágrafo único do artigo 444, que trata do empregado do super salário, digamos assim, daquele empregado que tem como remuneração. Aqui, esse dispositivo fala em salário, num outro dispositivo fala em remuneração. Talvez isso venha a dar uma discussão no futuro. Que tenha o salário 2 vezes o teto do regime da Previdência Social. R$11.000, aproximadamente em valores líquidos, hoje R$7.000 são super salários para o legislador. Para esse trabalhador, a reforma trabalhista traz 2 dispositivos importantes. O primeiro deles é esse, que fala da preponderância da livre estipulação direta com o empregador. Para muitos colegas trabalhistas, advogados, preocupados com a reforma trabalhista e com o impacto disso na advocacia, nós estamos falando do fim das grandes ações trabalhistas.
Na medida em que a gente cria, uma condição especial para esse trabalhador, a tendência é diminuir consideravelmente o volume de ações, ou as grandes ações trabalhistas, como assim se chama. Vou ter que acelerar aqui. O 507A fala do que o meu colega Divaldo falou no âmbito coletivo, traz para o âmbito individual, também para aquele trabalhador, o supersalário, né? Que é a possibilidade de previsão de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos individuais de trabalho. Também é, inegavelmente, uma forma de redução de litígios. 507B. Esse é um tanto quanto complicado. Quitação anual do contrato de trabalho, com quitação de eficácia liberatória de parcelas neles específicas. Enfim, anualmente o empregador vai quitar o contrato de trabalho de forma específica com o seu trabalhador. A tendência natural é que a gente tenha, né, uma redução drástica no número de processos trabalhistas, na medida que o trabalhador vai poder dar a quitação direta com o empregador, óbvio, com a assistência do sindicato profissional. O outro dispositivo, 652, que trata da homologação do acordo extrajudicial pelas varas do trabalho e, obviamente, nas matérias que são competência da própria vara do trabalho. 790 trata do benefício da assistência judiciária gratuita. E aí isso nos leva para uma seara que talvez tivesse que ficar mais tempo falando aqui, doutor Roberto. Não me olha assim, que eu sei que o meu tempo está acabando já. Que é a questão da assistência judiciária gratuita, que é, inevitavelmente, um fator, para mim, dos mais importantes para o grande número de processos trabalhistas, que é a sensação de impunidade de quem se aventura numa ação sem muito fundamento jurídico, aquela sensação, né, a sensação não, um fato, de que nada vai acontecer porque não há custo. Ele entra, pede o que quiser, quanto quiser, e o máximo que vai acontecer, ele não ganha nada. Né? O advogado também se aventura num processo de risco. Enfim, e aqui eu me lembro, hoje fala que basta ele declarar que não há condição de sustentar a própria família, que o processo pode colocar em risco. Eu me lembro de uma sustentação oral há talvez 20 anos atrás, em que eu discutia a concessão da assistência judiciária gratuita para um servidor que recebia complementação de aposentadoria, trabalhava, e ele estava nesse conceito de supersalário, e eu, da tribuna, mais jovem, entusiasmado, discutindo como que ele poderia ganhar assistência judiciária gratuita, e o saudoso desembargador Marcos Pina me deu uma lição na época. E eu me lembro que até que ele fez uma inconfidência, não sei se, acho que ninguém estava presente aqui naquela sessão. Só, eu ganho, na época eram R$10.000, e eu não tenho, doutor Gustavo, condições de entrar com processo sem colocar em risco a subsistência da minha família. Enfim, hoje a legislação traz um critério objetivo para essa solução. Vai, obviamente, na minha visão, frear o ajuizamento de novas ações ou aquilo que a gente contesta tanto, que são as famosas ações aventureiras. E aí, um outro artigo bastante controverso. Existe um projeto de lei há muitos anos parado no Congresso, elaborado por advogados, doutora Clair, na OAB do Paraná, que trata dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. É um tema que, para os advogados trabalhistas, é muito controverso. Uma boa parte entende que não há a menor chance de se falar em honorários recíprocos, e outra parte, a qual me filio, entende que sim. A CLT, o projeto de lei, traz isso, e, para mim, esse é o principal ponto de freio em ações trabalhistas, na medida em que, eu já vou passar e vou terminar, doutor Roberto, a gente tem um outro dispositivo que fala em que o processo o pedido deve ser líquido, determinado e com indicação de valores. Nós temos um outro dispositivo que fala
em honorários de sucumbência recíproco, mesmo daquele autor beneficiário da justiça gratuita. O projeto de lei trata disso. Então, é um temor hoje para muitos trabalhadores e advogados o ajuizamento de determinadas demandas que nós sabemos de risco, na medida em que tem, hoje, o custo direto, previsível, de pagamento de honorários ao patrono da parte adversa. Desculpe o tempo, doutor Roberto, eu fico à disposição, e, se eu puder fazer as minhas intervenções em relação aos outros colegas, eu tenho uma série de coisas anotadas aqui. Obrigado a todos, mais uma vez, doutor Marilê, doutor Roberto, um abraço. Bom, parabenizo todos os palestrantes que, com esse tempo exíguo, conseguiram transmitir o posicionamento mais contundente daquilo que entendem ser necessários aí como propostas para a diminuição da litigiosidade. E eu vou destinar logo a palavra aí à plateia, que o tempo é dos senhores e das senhoras. Agora você já vi a doutora Beatriz e depois a doutora Rosane, Amarildo, Marieleda, Lúcio. Por enquanto, 5, né? 6, vamos ver. Doutora Beatriz, com a palavra. Eu quero parabenizar a todos pelas exposições, bastante esclarecedoras e eu acho que bastante polêmicas. Pelo número de inscritos, já deu para ver, então eu vou ser bem objetiva na pergunta. As minhas considerações são para o doutor Carlos Curtis. E o senhor fala no início em que a reforma trabalhista vai propiciar uma inclusão do trabalhador diante dessa massa de desempregados que tem no país. E eu fiquei, até comentei com o colega Carlos Alberto, onde fica o princípio da fraternidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu vejo o trabalho como fator de construção da dignidade. E esta reforma trabalhista, da forma como está sendo feita, passando sem qualquer discussão, sem qualquer debate, num tempo em que, para escrever um artigo sobre reforma, eu fui pesquisar e verifiquei que o nosso tribunal, ano passado, sentenças, acórdãos, distribuiu em verbas rescisórias, em direitos sonegados, 722 milhões. Sendo que no Brasil, se eu não me engano, são 12 bilhões, 70 bilhões. É um número bem expressivo. E eu fico pensando, como juíza que sou há 23 anos, trabalhando em primeiro grau, lidando diretamente com trabalhadores e empresários, de que forma esta reforma trabalhista, esta terceirização ampla e restrita, vai diminuir a litigiosidade. E de que forma ela vai contribuir para o prestigiamento desses princípios tão importantes no direito, que são da fraternidade e da dignidade da pessoa humana. Seriam essas as minhas considerações. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que 2 está bom. Com autorização aqui do meu presidente, eu vou dizer o seguinte. Vermelho, quem seria eu, quem vai dizer que a reforma tá trabalhista está aqui para incluir 14 milhões de pessoas ou para reduzir a desigualdade de forma definitiva? Isso seria um absurdo e nem a isso eu me propus. Faço a seguinte constatação. A legislação trabalhista que está aí hoje, processual e material, não atende ao que o Brasil precisa. Ponto. Tentei colocar rapidamente, mas é uma convicção que tenho. E estou dizendo isso absolutamente de boa fé, acreditando no que estou dizendo, não a serviço de nenhum interesse empresarial escuso. Acredito no que estou dizendo. Essa legislação está absolutamente esgotada. E a Justiça do Trabalho, com todo o respeito e toda a admiração que me merece, porque também sou um operador do direito nessa justiça, ganho meu pão trabalhando nessa justiça, também merece ser revista. A Justiça do Trabalho, há pouco tempo atrás, tinha juiz classista. Por que tinha juiz classista? Por que tinha juiz classista em 43? Para aproximar a justiça da realidade. Aliás, na Inglaterra tem juiz classista. Retirou-se o juiz classista e o meu sentimento, e eu era favorável, enfim,
estudioso do direito, entre aspas, como apreciador do direito do trabalho, era favorável à extinção do judiciário classista, mas, de alguma maneira, as coisas não se resolveram bem. Então, do meu ponto de vista, há um manuseio de princípios fundamentais, absolutamente extraordinários, dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, que, como diz o ministro Ives, são princípios de baixa densidade, usados à exacerbação, podem produzir efeitos no campo do direito empresarial. E que efeitos? A redução do interesse de investir, a redução do interesse de gerar e manter empregos. E isso é absolutamente fundamental. É tão fundamental, no meu ponto de vista, a dignidade da pessoa humana, a valorização, quanto é necessário a livre iniciativa e que você tenha um campo do direito, o campo empresarial, apto e disposto a investir e a gerar bons empregos. Então, é preciso que haja um equilíbrio. O principal problema, do meu ponto de vista, doutor, e aí falo com franqueza, é que, às vezes, há um distanciamento entre essas duas posições. Uma, do ponto de vista da proteção, e aí me arvora, quer dizer, eventualmente excessiva proteção, porque há sentenças que são verdadeiras, assim, desconexões com a realidade, condenam empresas a milhões de reais, milhares, que não têm uma menor condição de pagar. E eu presencio isso com frequência. E a outra em que existem miseráveis. Conciliar essas duas realidades, eu acho que é um desafio para todos nós de bem que queremos o melhor. Eu gosto muito do preâmbulo da Constituição, mas quero dizer para a senhora, até para ficar bem claro o meu ponto de vista, né? Eu quero dizer o seguinte: princípios fundamentais que devem ser exercitados com bom senso. Em alguma medida, especialmente na justiça do trabalho, essa reação que está havendo no Brasil inteiro não é sem razão. Acho que cabe a todos sentar e refletir para encontrar as saídas. Algumas foram sugeridas aqui, podem ser, mas como está, doutora, eu acho que esse processo que está aí, do meu ponto de vista, está esgotado. Eu vou pedir para que as perguntas e as respostas atendam no máximo aí o limite de 10 minutos, senão nós vamos passar o horário, ok? Doutora Basilone. Obrigada, eu queria agradecer a todos pela participação, pela essa troca de ideias que a gente só tem a ganhar. Eu não sei, eu vejo que a gente trabalha muito na solução do problema depois que ele já aconteceu e muito pouco no preventivo. Eu vejo outras áreas, medicina, odontologia, a gente antes ia no dentista uma vez a cada 2 anos, perdia dentes. Agora a gente vai a cada 6 meses e leva os filhos só para aprender a escovar os dentes. E isso eu não vejo muito ainda no direito. Eu vejo como o doutor Ricardo destacou, faz um bom contrato, faz um bom controle do contrato durante o tempo que o empregado está trabalhando lá. Cuida para não fazer uma rescisão traumática, isso tudo previne. Mas é difícil a empresa que faça isso, ou o empregado que faça isso, que durante o contrato ele já cuide para não deixar acumular problemas, para tentar resolver o que está acontecendo com problemas. Acho que a gente tem que trabalhar muito na prevenção ainda. A gente tem que aprender a trabalhar com prevenção, ao invés de trabalhar só numa solução impositiva depois. E para isso é importante essa questão que os advogados também têm que viver, mas todo mundo tem que viver, e o trabalho do advogado é importante, e seria mais importante ainda na prevenção. As pessoas é que ainda não têm essa visão, que ainda não dão valor para esse trabalho de prevenção. Talvez precisasse esclarecer melhor. Como é que as pessoas hoje sabem da importância de uma vacina? Sabem da importância do trabalho preventivo, do dentista, do médico, fazem check-up todo ano, mas não tem esse hábito de consultar preventivamente um advogado. A negociação coletiva é ótima, previne muita coisa, prevê muita coisa que depois não chega até o judiciário porque já estava resolvida na convenção. Mas, às vezes, durante o contrato, a empresa não cumpre. E como é que se faz para orientar a empresa da importância de se cumprir isso durante o contrato? Isso seria importante para prevenir os litígios. Obrigada. Eu não sei se talvez o doutor Ricardo quisesse... Bom dia, adorei as colocações. Eu realmente acredito muito que a prevenção é um fator fundamental para a gente reduzir o número de ações trabalhistas. Tenho trabalhado muito nisso com os meus clientes, tenho certeza que é difícil realmente de conseguir fazer com que ele cumpra efetivamente a nossa legislação. É uma legislação, às vezes,
difícil, né? A gente enfrenta diversas barreiras econômicas, de tudo que é espécie, mas eu me comprometo, até como presidente da ACAT, de incentivar os nossos associados, tentar fazer algum evento tratando desse assunto, para ver se de alguma forma a gente consegue realmente trabalhar nessa ferida, para evitar, né, de remediar depois no judiciário, que é ruim realmente para todo mundo, é ruim para as empresas, é ruim para o empregado que vai receber depois, né? Não vejo nada de bom nisso, muito antes pelo contrário, vamos trabalhar realmente na forma preventiva. Muito obrigado, doutora. Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 inscritos. Eu vou pedir assim que as perguntas sejam mais objetivas, né? E, se possível, também a explanação para podermos atender. Então, pela ordem, doutora Mari, doutora Marildo, doutor Lúcio, doutor Diniz e doutora Julieta, e encerramos. Vamos concluir o tempo. Tá, obrigada. A minha pergunta é para o senhor Idemar e o doutor de volta. Eu tenho visto nos meus julgamentos questões de convenção coletiva ou acordo coletivo, em que as partes sentaram, conversaram, fecharam ou a convenção ou acordo, fizeram concessões mútuas, e aquilo que todos nós sabemos. Por exemplo, com relação à redução do intervalo. E eu nunca entendi, e como estão os dois aí, eu nunca fiz essa pergunta direta. Eu faço esse questionamento nos meus julgamentos, mas diretamente essa é a minha oportunidade. Por que, então, de tudo fechado, o próprio sindicato entra assistindo o empregado pedindo a anulação daquilo, dizendo que não vale e querendo o restante da hora? Por quê? Doutora, eu acho que é importante que essa pergunta, eu acho que se fez um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, e o sindicato entra com uma ação do resultado disso aí, isso não é sindicato. Então, eu não concordo. Se assinou a convenção coletiva de trabalho, o que ocorre na prática, a redução da jornada meia hora, por exemplo, o que está ocorrendo na região, é que quando o trabalhador não é nem acionado, não é o advogado do sindicato e nem o próprio sindicato. Ele, quando sai da empresa, ele recorre a um outro advogado que não tem nada a ver e faz isso. Se houver no sindicato, na minha concepção, deve ser condenado, porque se ele assinou e fez isso, ele não tem legitimidade para fazer isso, porque ele assinou o acordo coletivo de trabalho, fez a convenção coletiva de trabalho, é a premissa da responsabilidade de quem fez isso. O mesmo na categoria da FETIESC, se algum sindicato nosso fizer isso, nós não concordamos e proibimos isso aí. É lamentável que faça isso, e talvez isso seja uma das causas que tem que averiguar, tem que ser condenado, porque não pode. Como é que eu vou assinar uma convenção coletiva de trabalho, participo dela, e depois vou entrar com uma ação contra o que eu fiz? Não, eu acho que tem que ser uma fé do dirigente sindical que fez isso, mas eu defendo sim que os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, os acordos, devam ser respeitados, porque senão eu fico um tolo, vou lá fazer o quê? Então, eu acho que se fizer isso, tem que ser denunciado, e isso não pode acontecer. Isso não seja a razão dos processos que tem no litígio, não é essa. Eu acho que tem que ter outras razões. Não sei se o quer complementar aí. Eu vou ter que falar em pé. Eu faço cumprir a convenção coletiva. Quer dizer, os pactos têm que ser honrados. E o empregador que firma um acordo de redução de jornada para trabalhar 30 minutos e não concede os 30 minutos, não pode se beneficiar desse acordo de redução. O empregador que firma acordo de compensação de jornada para suprimir o trabalho aos sábados, doutor Curtis, mas exige que este empregado vá aos sábados trabalhar, não pode se beneficiar
do acordo de convenção, do acordo de compensação horária. Então, quando eu percebo, e eu, doutor Martini, patrocinei e continuo patrocinando várias ações individuais, reivindicando 1 hora extra de intervalo para almoço, reivindicando trabalho extra aos sábados, porque o empregador ajustou, mas não cumpriu. E se ele ajustou e não cumpriu, as coisas não podem ser simultaneamente, concomitantemente, conforme e contrário ao direito. Por isso, eu postulo. Às vezes até não ganho, mas reivindico. E direito, evidentemente, é ousadia. Perfeito. Só pegando o gancho, vou lembrar que numa ação de substituição processual, aí sim, eu, doutor Guglielmetto e doutor Gilmar Cavalieri condenamos o sindicato em litigância de má-fé. Numa situação dessa, me parece que é evidente, né, se o próprio sindicato pactua e depois ajuiza uma ação em substituição de processual justamente para desconstituir essa cláusula, tem que ser punido. E fizemos isso, não sei se vai ser mantido, mas fizemos isso só aproveitando o gancho. Agora, a minha pergunta propriamente dita, eu vou ser bem breve, ou talvez nem tanto, mas... primeiramente, eu gostaria de saudar aos integrantes da mesa, são todos companheiros, se assim posso chamá-los, do dia a dia na operação do direito. Tive a oportunidade de compartilhar no programa Trabalho Seguro a convivência da Fiesc, da FITESC, também da ACAT, um ótimo relacionamento, e posso atestar que em Santa Catarina nós temos uma relação capital-trabalho madura. Né? De fato, isso eu senti de um lado quanto do outro e posso atestar e tenho certeza que também o Dr. Guglielmetto hoje é à frente do programa Trabalho Seguro. Agora, com relação às questões aqui colocadas, eu fico com sérias dúvidas com relação se nós não estamos confundindo litigiosidade, aumento de litigiosidade com o número de processos. Me parece que enveredamos aí para falar da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, que eu li, talvez não tenha compreendido algumas coisas, me parece que ela não diminui a litigiosidade. O que ela faz é buscar artificialmente diminuir o número de processos. Mas a litigiosidade não só não diminui, como em muitos pontos vai aumentar. Eu não tenho dúvida com relação a isso. E digo artificialmente porque quando passa a exigir do trabalhador que comprove a necessidade da assistência judiciária, quando isso não é exigido lá na Justiça Estadual, me parece que é uma inversão de valores. Então, nós temos que parar para discutir. Na minha concepção, jogaríamos todo esse projeto fora e começaríamos do zero. Porque não foi discutido, nem mesmo permitiu-se a leitura do relatório em algumas comissões. Quer dizer, nós estamos aprovando uma coisa que nós não sabemos o que é e aonde vai dar. Mais que isso, quando o próprio relator propõe que o presidente da República vete artigos que eles estão aprovando, onde é que nós estamos? Meu Deus do céu, eu não sou o Requião, mas, pelo amor de Deus, o que o Requião disse nos debates é exatamente aquilo. Nós temos um legislativo que está simplesmente abnegando. Não quero discutir isso. Porque veio de algum lugar, não se sabe de onde, com patrocínio não sei de quem, e simplesmente está se empurrando goela abaixo. Quer dizer, se formos sérios, realmente, nós temos que jogar tudo isso fora e começar de novo. Como ocorre aqui em Santa Catarina, numa discussão muito séria, madura. Por isso que eu digo, nosso relacionamento capital-trabalho que é maduro. Eu atesto isso, com todas as participações que eu tive lá na... Mas, então, é isso que eu quero colocar. É cláusula compromissória no início do contrato, quando o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso. O STJ até permite depois,
Não, eu quero fazer cláusula compromissória, posso. Agora, na assinatura do contrato, eu vou fazer cláusula compromissória? Quer dizer, então, é isso. Na verdade, a pergunta é direcionada a todas, é uma colocação que eu faço direcionada a todas. Nós acreditamos que nós vamos diminuir litigiosidade com esse projeto de lei que está aí? No que eu li, pelo menos? Ou nós estamos confundindo litigiosidade com número de processos, que nós estamos tentando artificialmente diminuí-los. Desculpa a empolgação, aqui já levei uma dura da nossa diretora da escola, mas a pergunta fica a todos, é para reflexão, realmente, né? Ou será que não é bem isso, não é nada disso, nós não temos que jogar uma bomba dentro do direito do trabalho, destruir tudo para depois remontar a casa? Me parece que é isso que nós estaríamos fazendo. Nós não, né? O que está sendo aprovado. Tempo esgotado. Obrigado. Um copo de água e um remedinho para pressão. Só passar... O doutor Lúcio, já aproveitando, já faz a pergunta dele em complemento, a reflexão, e nós já passamos. Na mesma aqui. linha do colega Marildo, acho que a gente houve um transmimento de pensação aqui. Quando a gente está na escola, quando a gente faz esse debate, quando a gente traz os magistrados, a gente se coloca para debater, porque a gente percebe que a gente tem que evoluir. Ou seja, nós temos problemas, senão nem existiria a nossa escola aqui. Né? Um dos nossos pontos aqui com a doutora Mari é sempre colocar ponto, contraponto, para possibilitar a nossa evolução. Né? Então, a gente nos reconhece com possibilidades de evolução, com problemas e que tentamos superar. A maioria dos juízes também, como já colocou a doutora Mari, a gente fica indignado com alguns abusos promovidos pelas ações temerárias. Eu, particularmente, dou sucumbência recíproca já, Tribunal Reforma, mas, enfim. Né, a gente tenta nesse ponto. Agora, quando se traz a lume a reforma, né, uma das coisas principais da política é a construção de consensos. Um político, ele discute de um lado, discute do outro. Para isso, ele precisa de legitimidade, ele precisa de ser reconhecido entre as partes como honesto, ele precisa ser reconhecido com legitimidade para construir consenso. A verdadeira política é essa. Sentar os dois lados, discutir. E quando se fala que a reforma é boa porque permite a negociação, o negociado, mas que negociado a gente está partindo a partir dessa reforma? É uma reforma que vem imposta, como o Marildo colocou, de um dia para o outro. Porque o que foi proposto pelo governo não era um décimo dos termos que estão na reforma. De um dia para o outro, o relator pegou algo que era 15 artigos e transformou em 100. Né, de uma noite. Agora vamos aprovar isso e desse modo. Ou seja, não se discute, não se negocia, não se conversa, não colegam as partes. E a classe jurídica está abismada diante desse rolo compressor. E de um governo que está aí com 7 ministros denunciados no Supremo criminalmente, né, 2/3 do Congresso delatados por crimes de corrupção, de coisa. E será que a classe empresarial, né, e aí um pouquinho só acrescentando, será que não tem essa responsabilidade? Ou seja, eu sinto que a classe empresarial, a mídia, ela está relevando essa corrupção, que é nefasta para o país, essa bandidagem toda, porque tem esses interesses. Vamos passar essa reforma, vamos passar outra reforma que vai atender os interesses de segmentos. E não são bons, porque uma coisa é a reforma que todos nós queremos. Nós temos reforma. Agora, acabar com a execução ex officio, colocar a mulher gestante para trabalhar em trabalho insalubre. Eu não quero minha esposa numa situação dessa, acho que ninguém quer. E vem uma reforma e propõe isso. Ou seja, onde está aí, eu vejo como o marido, talvez vai aumentar a litigiosidade do que diminuir. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas... Vou passar a palavra para o doutor Gustavo e doutor Divaldo, pedir para ser breve, mais uma vez, aí também o pessoal da plateia, para dar tempo mais do que suficiente para o pessoal da mesa. Ao doutor Amarildo, diretamente. Eu não tenho dúvida de que a reforma trabalhista visa reduzir o número de processos. E ela é fato já, que ela vem aumentando a litigiosidade. A litigiosidade decorrente
da suposta aprovação da reforma trabalhista já começou. Associações de advogados vivem em litígio hoje, né? O Congresso vive em litígio, a sociedade vive em litígio, e eles não vão diminuir com a aprovação da proposta. Pelo contrário, eu acho que eles tendem a se acentuar. Eu acho que o Judiciário vai enfrentar inicialmente uma grande série de ações questionando a constitucionalidade, a aplicação desses novos artigos. Mas que a reforma visa inicialmente reduzir o número de ações judiciais que entram no Judiciário, esse é o objeto. Agora, a litigiosidade, eu acho que ela não vai conseguir reduzir no sentido mais amplo da palavra litigiosidade. Ao doutor Lúcio, eu acho que a reforma trabalhista, nós concordamos em vários pontos, eu acredito. Eu acho que há necessidade de uma reforma, sim, em muitos pontos. Acho que a reforma não foi discutida da maneira que seria necessário. Essa tramitação em regime de urgência para mim, vergonhoso. Acho que devemos reformar muitas coisas, mas acho que há um pouco de culpa de todos. Eu acho que a oposição, ou aqueles que deveriam combater a reforma mais diretamente, também não o fizeram. Acho que o governo, na minha visão política, o governo jogou lá em cima, como uma proposta de acordo, para tentar negociar, mas isso não foi feito. Eu acho que por isso vem a necessidade de um jogo político de se aprovar uma reforma para depois virem vetos através de medida provisória ou não, como a extinção da contribuição sindical. Então, o cenário político hoje é péssimo para essa reforma. A credibilidade do Congresso, a credibilidade do próprio governo, enfim, toda essa litigiosidade, no sentido mais amplo da palavra, fazem com que se tenha um cenário econômico e político dos piores para se tratar temas relevantes como todos esses dentro da proposta. Doutora Amarildo, cláusula compromissória de arbitragem. É importante que a gente reflita. O ministro Aires Brito dizia que as soluções não se conseguem por nocaute, mas sim por acúmulo de pontos. Aí, utilizando uma metáfora de boxe ou MMA. E é verdade, eu acho que as experiências nós devemos fazê-las. E a cláusula compromissória a que me referi na minha proposta tem esta ideia de que os litígios sejam solvidos por um árbitro, que poderá ou não ser integrante do Poder Judiciário. Objetividade, celeridade na solução do conflito. É isso, me parece, que todos buscam. Para uma resposta bastante objetiva. Eu gostaria só de ratificar o que o colega Amarildo falou. Eu acho que existe uma confusão entre litigiosidade e questão de quantidade de processos. Me parece que estão querendo matar o doente porque o problema está no hospital. E existe uma questão, uma questão da litigiosidade, é o comportamento das partes. Isso é uma realidade. E nós não podemos implantar uma lei dizendo que é proibido alguém entrar com uma ação para discutir. Isso é impossível. Por exemplo, o papel comportamental não é só nosso, da Justiça do Trabalho, é também de vocês, dos sindicatos. Por exemplo, a Fiesp e todos os outros sindicatos que estão aí, o que fazem para orientar o próprio empregador a se organizar? Porque nós estamos discutindo na Justiça do Trabalho, muitas vezes as condenações decorrem de uma boa parte falta de organização da empresa. Existe algum programa para ensinar essas empresas a se organizarem? E qual é o papel do sindicato nessa organização? Segunda situação, o problema mais hoje da questão trabalhista, do aumento, está na questão econômica. Nós julgamos hoje 40%, 50% das causas não pagamento de verbas rescisórias. Então, eu vou dizer que o sistema está esgotado porque o empregador não está pagando as verbas rescisórias? O sistema trabalhista, não. Terceiro ponto, não basta só investimento, tem que ter consumidor. E o direito de trabalho constrói o trabalhador, não só sob o ponto de vista, vamos dizer, da dignidade da pessoa, mas também constrói um consumidor. E nós não podemos pensar em eliminar um mercado de consumo, porque isso vai também gerar um reflexo. Volta para o próprio empresário. E eu gostaria de saber justamente do Dr. Glauco se existe algum programa dentro da Fiesp para orientar o pequeno empresário, por exemplo,
O optante do Simples paga salário por fora. Por que pagar salário por fora se ele é optante do Simples? E aí são grandes as quantidades, as ações são enormes de salário por fora para o optante do Simples. E aí o que nós vamos fazer? O sistema está esgotado, acaba com o juiz porque o cara quer sonegar. Não dá para fazer assim. Então nós temos que pensar e qual é a nossa responsabilidade de justiça do trabalho. Realmente não dá para construir uma lei dizendo o juiz não pode julgar dessa forma. Na troca, o próprio juiz tem que fazer vamos dizer, uma autocrítica. Aproveitar o momento para falar, mas vocês, sindicatos, também têm que fazer uma autocrítica, tá? Como disse a Mari ali, essas situações que aparecem, que são absurdas, mas todos nós temos que fazer uma autocrítica. E daí eu gostaria de saber com o Dr. Glauco se existe dentro da Fiesp algum programa de orientação para o empresário nesse sentido. Nós temos vários programas nesta área, sobretudo através dos sindicatos, que representam as empresas que são associadas aos sindicatos, isso em todo o Estado. E eu queria... Então, temos feito um trabalho e nós temos uma posição muito clara, uma posição definitiva. Nós somos contra a informalidade, somos contra a sonegação. Isso são condições desleais em termos de concorrência com as empresas que seguem todas as regras, a legislação, e isso é conhecido, nós não escondemos essa nossa posição. Mas procuramos, né, fazer vários eventos no sentido de instruir o nosso pessoal, os nossos sindicatos, para que repassem às empresas a necessidade de observância da legislação, né? Ninguém pode compactuar com formas escusas, né, na relação de trabalho. Agora, também é bem verdade que nós temos inúmeras empresas que têm fábricas aqui em Santa Catarina e têm no exterior. Quando se pergunta a eles, e a cultura é a mesma, porque se leva pessoal daqui para lá, né, as reclamatórias são praticamente inexistentes. E aqui é crescente, né? Mesmo nessa questão de processo, doutora Marilda, a Anamatra mencionou 5 milhões de processos na questão da rescisão. Por que não resolvemos isso? Seriam, sei lá, talvez caísse para 1 milhão. Mas desde que nós queremos que nós defendemos que o sindicato deve participar. Mas uma vez tendo participado, não tendo ouvido fraude, o trabalhador conhecendo perfeitamente tudo que está sendo pago, não é possível que depois se entre com uma ação, com uma reclamatória. E ao doutor Lúcio, estou aproveitando aqui, desculpe o juiz, o doutor, mas o doutor Lúcio, esse é o congresso que nós temos. É o mesmo congresso dos governos anteriores, porque a renovação é muito pouca. E nós não questionávamos anteriormente se eles tinham legitimidade ou não. São os que estão sendo investigados agora, os crimes foram cometidos anteriormente. Então, quero dizer o seguinte, que eu entendo que, porque quando se diz que é pouco discutida, o fórum adequado para a discussão é o Congresso Nacional. Nós tivemos, acho que centenas de audiências públicas. Nós mesmos participamos de audiência pública no Congresso Nacional. Então, dizer que foi pouco discutido, eu faço uma ressalva, né? Porque nós elegemos os nossos representantes justamente para isso, para debater, para receber, para propor, discutir, e, além disso, existem, como eu falei, as audiências públicas. Então, mas também mencionei, acho que na minha exposição, que o projeto deve merecer alguns ajustes, isso nós também reconhecemos, mas é o que está aí, né? E as entidades, doutor Lúcio, Confederação Nacional da Indústria, Fiesc, o Conselho das Federações Empresariais aqui de Santa Catarina tem posição pública, manifesta, contra a corrupção, contra esses métodos, né, contra a falta de ética, enfim. Isso para nós
é muito claro e temos publicado essa manifestação com bastante frequência.